Continuando o nosso estudo do livro 2, curso de discipulado, vamos falar agora no capítulo 2, página 13, sobre o senhorio de Cristo, né? Jesus é Senhor de tudo e de todos. Quais são os títulos que Jesus aceitou em João 13:13? Vamos ler? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que ele é aí? Mestre. Acertou? Você leu sozinho e acertou quando eu deixei os exercícios? O que Deus fez por seu Filho Jesus Cristo, lá em Filipenses 2, versículo 9 a 11. Vamos ler? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, o que foi que Deus fez por Jesus Cristo? Seu Filho, ele o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo o nome, ao qual todo joelho se dobrará. Então, ele é mestre, ele é o exaltado sobremaneira acima de todos os nomes, e ele será adorado nos céus, debaixo da terra, em todo lugar, e toda língua confessará que ele é Senhor da glória de Deus Pai, para a glória do próprio Deus Pai. E qual o resultado que isso trará para todos nós seres humanos? Vamos ler lá no versículo Filipenses 2, versículo 10, 11. Porque ao nome de Jesus, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é a pergunta que a gente deixou? O que isso resultará? Todos se ajoelharão. Mesmo aqueles que querem a Deus e aqueles que não querem. Todos se ajoelharão aos pés de Jesus Cristo, querendo ou não. Uns se ajoelharão por força e vão para o inferno, mas mesmo assim vão se ajoelhar. Outros vão morar com o Senhor, aqueles a quem ele converteu, né? Então, vamos continuar o nosso estudo. Continuando, então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18, o que a gente vê na descrição de Jesus? De acordo com essa passagem, qual é a importância de Cristo? Vamos ver se você sabe a resposta, você já descobriu, você já estudou? Qual a importância de Cristo na passagem de Colossenses 1, versículo 15 a 18? Vamos ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Gente do céu, olha a importância de Cristo Jesus. Ele é tudo isso, né? Ele é a primazia de tudo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele é a primícia de Deus. Você já tinha pensado sobre isso? Por isso que nós estamos estudando não só quem é Jesus, mas o senhorio dele. Lá no primeiro livro a gente estudou quem era Jesus, as obras. Agora você vai tá vendo a autoridade de Jesus. Ainda que o mundo o transpasse. Em Apocalipse 5, nós teremos uma cena de seres celestiais louvando a Deus e seu Filho.
que é chamado de Cordeiro. Vamos ver lá no versículo 11 e 12 do capítulo 5 de Apocalipse. Como é que o Senhor Jesus é adorado? Vamos ver o que os anjos cantam para Cristo. Cristo é digno de receber o quê? Vou ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Os próprios anjos, gente, cantando ao redor do trono do Senhor, né? E todas as criaturas de milhares e milhares, proclamando em voz alta: Digno é o Cordeiro que foi morto por nós, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele recebe tudo, é para ele. E última pergunta, lá na página 14, qual título Cristo ostenta em Apocalipse? Você sabe dizer qual é o título que ele ostenta em Apocalipse? Aí mesmo, não, no capítulo 19, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viu o título do Senhor? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é digno de tudo e de todas as coisas. Você entendeu porque ele é o Senhor? E agora nós vamos entrar. A gente já viu o senhorio, porque que ele é Senhor. Nós vamos entrar agora na parte do vivendo sob o senhorio de Cristo. Como nós devemos viver sobre o senhorio de Cristo Jesus? De qualquer forma displicente? Não. Vamos aprender agora. Vamos lá, meninas. Continuando o curso de discipulado, página 14. Pegue aí os seus livrinhos. Vivendo sob o senhorio de Cristo. Lá em Lucas 5, capítulo 5, versículo 27 e 28. Gente, quando a gente fala Lucas 5, 27 e 28, isso significa que 5 é o capítulo, 27 e 28 é o versículo. O primeiro número sempre é o capítulo e os outros são os versículos, tá? Eu não vou mais repetir porque senão fica muito extenso o vídeo. Então vamos ler lá, Lucas 5, 27 e 28. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Pergunta: de que modo Levi respondeu à ordem de Jesus? Você sabe a resposta? Ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Vamos lá para outra pergunta. Qual é o bom modo de avaliar se Cristo realmente é o Senhor da nossa vida? Vamos ver lá em Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Deus, Jesus, só é o Senhor da nossa vida se a gente faz o que Ele manda. Se você é uma coisa na igreja e outra na sua casa, se você no dia a dia não vigia ou não ora constantemente para que você faça o que a Bíblia manda, o que a palavra de Deus manda, Jesus não é o Senhor da sua vida. Você só fala de boca para fora, tá? Então é assim que a gente reconhece e sabe se Jesus é o rei da nossa vida. Não para aparentar para as pessoas na igreja, para os amigos, mas para Deus, se a gente realmente faz o que Ele manda.
Em Lucas 9:23, vamos ler. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então a pergunta é: quais 3 coisas as pessoas que decidiram seguir a Cristo, elas devem fazer? Elas são chamadas a fazer: negar a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é isso? Vamos continuar o estudo. Continuando na página 14 sobre o senhorio de Cristo. Então vamos lá. A gente vai começar agora com João 12:26. Pegue a sua Bíblia. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O que é que Jesus exige daqueles que o servem, que desejam servi-lo? O que é que ele exige? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Viu? Nós devemos fazer e estar onde Deus quer que a gente esteja. Onde Deus quer que a gente esteja? O que diz a palavra do Senhor? Dentro da sua igreja, no meio do povo do Senhor, fazendo e vivendo com aqueles que honram a Cristo. Não é isso? E o que Deus fará por aqueles que servem a Cristo? O Pai o honrará. Além de ser servo do Senhor, ele será honrado por Deus Pai. Não é isso? Lá em João 13, 14, 15, por que devemos ajudar a servir outras pessoas? Jesus nos manda servirmos outras pessoas e ajudarmos outras pessoas. Por que ele manda isso? Vamos ler? Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque ele deu exemplo de serviço, o exemplo de ajuda ao próximo, o exemplo de amor ao outro. Ele, sendo nosso Deus, se fez homem e morreu por nós e nos amou. Nós devemos fazer o mesmo que Cristo fez, mas para louvor e honra somente da glória de Deus, único triuno. Em 2 Coríntios 5,15, por que Cristo morreu? Por quê? Vamos ler para você responder. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Porque foi que Cristo morreu, além de perdoar nossos pecados, para que a gente não viva mais para a gente mesmo, nossos pensamentos errôneos, maldosos, mas para vivermos para glorificar o Senhor Deus. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Com suas palavras, descreva essa atitude de Paulo em relação à vida. Você pode dizer? Olha, ele disse que tudo para ele considerou como perda, porque ele queria apenas agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então ele perdeu todas as coisas. Não é que a gente vai perder tudo, jogar fora nem nada, mas que outras coisas fiquem em segundo plano, né, gente? E que o Senhor Jesus reine completamente e totalmente na nossa vida. E aí, tá dando para acompanhar? Vamos para a última questão, então, para a gente terminar a vida sob o senhorio de Cristo. Demonstre que reconhece o senhorio de Jesus em sua vida, obedecendo diariamente.
Para cada item na lista que vamos passar a seguir, pense nessas duas questões, tá? Nós vamos passar uma lista já já e você vai pensar sobre cada uma, duas questões sobre ela, questão A, questão B. Questão A: estou pronto para fazer o que Cristo quiser nesta área? Questão B: vou agradecer a Deus pelo que quer que aconteça nessa área? Então, tudo que eu der agora, eu vou dar uma lista de itens e você vai dizer se você está pronta para fazer o que Cristo quiser nessa área que eu vou dizer e se você está pronta também para agradecer a Deus por tudo que te acontecer nesta área, tá bom? Vamos lá. Para cada item que a gente vai dar, faça 2 perguntas e anote as respostas no espaço da esquerda. Mas aí você vai responder aqui para mim. Depois você faz no seu caderninho. Então, eu vou dar um item e você vai se perguntar se você está pronto para fazer o que Cristo quer e se você vai agradecer a Deus por tudo que te acontecer de acordo com essa lista, nesse item. Tá? Vamos lá? Você está em sentido de autorrealização. Você quer ser autorrealização, você quer ser bem-sucedido em tudo. Neste sentido, autorrealização, você está pronta para fazer o que Jesus quiser? O que é que Jesus quer para você em autorrealização? Você vai agradecer tudo que ele lhe proporcionar nessa área de autorrealização? De acordo com o uso do seu dinheiro. E aí? Tá pronto para fazer o que Cristo quer? O que Cristo quer? Vai agradecer a Deus por tudo que te acontecer nessa área do uso do dinheiro? Nas relações familiares, tá pronto para fazer o que Cristo quer nessa área? Vai agradecer a Cristo por tudo que te acontecer nessa área da questão familiar, das relações familiares? Uso do seu tempo livre. Você o dia inteiro tem um tempo livre. Você vai fazer, está pronto para fazer o que Deus quer, o que Cristo quer? E você vai agradecer tudo que te aconteça nessa parte? As amizades. Vai fazer o que Cristo quer? Está pronto para fazer o que Cristo quer, o que quer que te aconteça, que Deus queira que aconteça com as tuas amizades? No teu trabalho, você vai fazer o que Cristo quer no teu trabalho? Está pronto para agradecer qualquer coisa que te aconteça no teu trabalho? Usos de bens. E aí? Vai fazer o que Cristo quer nos usos de bens? Está pronto para o que quer que te aconteça nesse uso de bens? Ajuda as outras pessoas. Você vai fazer o que Cristo quer em relação a outras pessoas? Você está pronto para o que quer que te aconteça porque você tem que ajudar outras pessoas? Objetivos a longo prazo. Você tem objetivos daqui a 2, 3, 5 anos, sei lá. Você vai fazer o que Cristo quer? Cristo quer? Está pronto? Vai agradecer pelo que quer que te aconteça ao longo prazo? E a saúde? Você vai fazer o que Cristo quer na sua área de saúde? Você está pronto para o que quer que aconteça que Deus queira na tua saúde? Releia suas respostas, sim ou não. Se perceber que alguma área que você está se submetendo não está submetendo ao senhorio de Cristo, anote abaixo. Faça um plano a esse respeito. Será que todas as áreas da nossa vida, aqui não tem nem revestimenta, não tem modo de agir no dia a dia, tem outros itens que a gente poderia colocar, né? Então, faça uma anotação no seu caderninho. Quais são as áreas da sua vida que você ainda não está pronta para submeter ao senhorio de Cristo? E tente bolar um plano que você consiga submetê-lo. Então, aqui nós terminamos o capítulo 2, né? Por que Jesus é Senhor e se realmente Ele é Senhor de nossas vidas, tá? Então, você fica aí para analisar todas as áreas da sua vida que Jesus já toma conta do seu casamento. Ele é Senhor? Você está pronto para fazer o que Ele quer no seu casamento? E outras vidas mais nos seus filhos, na sua casa, na sua vida do dia a dia. Gente, Deus deve governar nossa vida por completo. Você já está aprendendo aí, né? Então,
depois a gente volta para o capítulo 3, que vai ensinar para a gente a ter uma vida devocional, uma vida na companhia diária de Deus, desfrutando e falando com Deus dia e noite, desfrutando da presença de Deus, da amizade de Deus, tá? E lendo a palavra de Deus por meio das Escrituras, o Senhor se comunica conosco. Por meio da oração também. Então, é uma amizade, diz aqui no livreto, que é uma amizade de mão dupla. É uma necessidade diária e deve ser o nosso alvo conhecer a Deus e agradá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia é o nosso manual de aprendizado diário sobre Deus e para servir a Deus de uma melhor forma. Do meio como vamos aprender a falar com Ele e como Ele vai falar conosco. Deus só fala conosco por um meio, gente. Qualquer um que diga que Deus está falando por meio dele é mentira. Deus só fala por um meio com a gente, para você não ser enganado, por meio da Bíblia, e ele já falou tudo, tá? E vai nos ensinar da maneira que quer que a gente viva, das práticas que ele quer que a gente execute. E vamos orar pedindo a Deus, ao seu Espírito Santo, que nos dê entendimento antes de ler a palavra de Deus. Então você vai aprender por meio de Davi, os homens de Deus, como é que eles viviam a vida com Deus. Jesus, como ele tinha uma vida diária com Deus. E você vai aprender a ter uma vida devocional, devotada ao Senhor Deus. Tá bom? Depois nós vamos trabalhar como você testemunha para as pessoas novas ou antigas sobre Cristo. Você já viu que a gente vai passando por uma série de etapas. Tem gente que acha que se converteu da noite pro dia, sai falando do evangelho, mas a vida dela não mudou ainda. Ela ainda não mudou. Então a gente não pode ser hipócrita. Quando a gente não mudar a nossa vida, que são muitos pecados que nós temos, a gente não pode tentar pregar para os outros. Porque como é que a gente vai falar de Cristo para os outros se a gente vai fazer vergonha para o nome de Jesus? Então a gente precisa se santificar em Cristo e voltar a andar com o Senhor, aprender dele, pedir preparo do Senhor, conhecimento do Senhor. Claro que isso não deve demorar a vida inteira. Também tem gente que fica na igreja o dia inteiro sentado, nunca faz nada para Deus, porque não se preparou. E depois analisarmos tudo e vivermos sinceridade com o Senhor e pedir que Ele nos prepare para trabalhar na sua seara. A seara é difícil, gente. O mundo é terrível. Mas o Senhor pode todas as coisas. Então vamos orar que o Senhor Espírito Santo nos converta, nos constranja, nos faça nos arrependermos dos nossos erros, dos pecados encobertos, dos pecados invisíveis, dos pecados que por ignorância. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ser servas suas. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e a gente volta depois. Vamos agora falar da vida devocional, lá no capítulo 3 do curso de discipulado. E aí, tá acompanhando direitinho? Depois que a gente aprendeu sobre a vida de Jesus, sobre quem ele é e a sua obra, a nossa nova vida para com Deus, como vencer o pecado, esquecer a velha vida que para trás fica e o senhorio de Cristo, tá? E saber se realmente Jesus é o Senhor da nossa vida. Vamos agora aprender sobre como ter uma vida dedicada a Deus. Realmente é a vida devocional. Então eu deixei os versículos com vocês. Na última gravação, eu deixei o Salmo 5,3, que está lá no nosso livro, tá? O Salmo 25,5, Salmo 32,5, Salmo 34,4, Salmo 51,10, Salmo 55,17, Salmo 62,1, Salmo 63,1, Salmo 103, 1 e o 2, Salmo 145, 1. Pausa aí esse áudio e vai lá marcar. Ou escrever no teu caderninho. Ou melhor, eu copiei e coloquei aqui para vocês, tudo bonitinho.
Então vamos aprender como é que Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22, ele nos diz isso, como é que ele vivia com Deus, né? Os salmos que ele escreveu, ele fala da profundidade, da riqueza, do relacionamento dele com Deus. Será que nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus ou é um relacionamento falso e frívolo? Que Deus nem ouve as nossas orações porque a gente faz uma coisa de qualquer forma. Vamos ler os salmos que eu acabei de falar para saber sobre como era o relacionamento de Davi com Deus, tá bom? E aí a gente pode pensar sobre o nosso relacionamento com Deus, né? E o que ele dizia para Deus nas suas orações, nos seus pedidos, nas suas queixas. Vamos lá para começar com Salmo 5:3. Diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e quem eu espero e em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmo 32:5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessar os nossos pecados. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E por fim, Salmo 145, versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Quando é que a gente tem que exaltar Deus? Sempre. Quando a gente tem que bendizer, santificar o nome do Senhor. Você já parou algum momento do dia, durante as suas orações, somente para santificar e glorificar o Senhor? Somente para adorá-lo
e proferir palavras de amor a Deus? Não. Então peça para que você o ame como ele deve ser amado. Adore-o verdadeiramente e que o seu interior possa tecer palavras amorosas e benditas ao Senhor Santo, 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 Santo de Israel. Perfeito, maravilhoso, nosso Pai. Então, a próxima vez que a gente voltar aqui, a gente terminou agora o início da vida devocional, tendo como exemplo o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Vamos refletir sobre o que ele falava para com Deus, como se dedicar em oração, o que falar, o que pedir, o que temos que ter em nossas orações. Do capítulo 3 Depois para nós vamos terminar falar a do parte exemplo de vida de Jesus, devocional, né? como Então, ter uma na vida em página 19, oração, em você abre busca seu do livrinho e Senhor vamos e lá. em Qual os convivência e exemplos busca que de Jesus nos santidade e dava, piedade em né? Cristo. Lá em Vamos Lucas começar com a 5, primeira 15 e pergunta. E 16, agora em que nós Jesus já considera ouvimos que um como tempo, Davi era, como que ele se um dedicava a tempo a sós Deus, com ele Deus é fazia os muito seus importante. devocionais, Como tá? é que a gente pode saber Um homem que um tempo segundo a o sós coração com de Jesus Deus. é E muito agora nós vamos importante? ver o exemplo que Em Jesus nos Lucas 6, deu, 12 e que 13, nós devemos ser o que Jesus iguais a fez Jesus, antes de como chamar os nosso 12 Pai. apóstolos? O que Vamos foi à que ele primeira fez? pergunta, lá na Isso aí vai página ficar para vocês 19. estudarem Quem aí já na casa de comprou o vocês. Pega o seu caderninho depois. curso de Não discipulado, precisa vá ser lá na tudo na mesma página hora. 19. Cada um faz de Que acordo evidência com você o vê em tempo que Lucas tiver. 5, 15 e Vamos para 16, Lucas que Jesus 23, considera 39 e 44, que um tempo a que sós com Deus descreve o é que muito aconteceu na importante. noite anterior à morte de Jesus. Vamos ver o que Como diz Jesus Lucas disse aos 5, 15 e discípulos 16. para Porém, o que se continuarem dizia a perto de seu Deus. respeito cada vez Como mais se foi? divulgava Como é que a gente e poderia grandes continuar multidões perto de afluíam Deus? para Como o foi? ouvirem O e que serem você lê em curadas de Lucas suas 22, enfermidades. 39 e 44 Ele, que porém, nos se dá essa retirava resposta? para lugares Responda aí você. solitários e orava. Depois a gente Olha pode aí, ver se todo está momento correto estava ou não. cheio de gente atrás de Em Jesus, Lucas 23, querendo ser curado, 46, querendo quais receber foram as últimas bênçãos, palavras de né? E Jesus ele antes da curava, sua mas o morte? que que ele fazia? Você sabe dizer? Ele se retirava Leia lá para e me diz lugares quais foram as últimas palavras solitários de Jesus e ia orar, antes que falar ele com morresse. Deus, né? Outra questão. Então, como Como você Deus nos acha que chamou, Jesus de acordo com considera o 1 tempo que temos que Coríntios ter 1:9? sozinhos com Deus? Vai lá em Importante ou Coríntios não? 1:9 A e gente vê que diz ele como deixava foi que tudo para Deus nos trás e chamou. ia orar. Então ele considerava muito importante os Efésios momentos de oração para Efésios sozinho, 3:12. ele e Por Deus. causa da nossa fé em Cristo, Na que outra atitude devemos pergunta, ter para nos vamos aproximar de ver Deus? o que Jesus O que faz você antes de acha? Leia chamar aí os 12 esse apóstolos. versículo. E Você já diga leu, e já fale estudou e nos dê direitinho, essa já resposta. respondeu? Responda Por aí, vamos fim, ver se nós você temos sabe. O que mais é que Jesus duas fez questões. antes de chamar os Uma é, 12 reveja as apóstolos? Lá em respostas que Lucas você deu 6, nesse 12 e capítulo 13. 2, que começa lá Acertou ou errou? na vida Vamos devocional, conferir? e nessa Naqueles parte aqui dias, do retirou-se exemplo de para o Jesus monte Cristo, a né? fim de orar. O E exemplo de passou a Davi, depois o noite exemplo de orando Jesus a Cristo. Deus. E Sobre quando a vida com amanheceu, Deus, chamou a devocional si os diário com seus Deus. discípulos e Veja o que escolheu você 12 entendeu, dentre você eles, respondeu, os grife no quais seu deu caderno. também o nome E de com base no que apóstolos. você O entendeu que e foi que aprendeu, Jesus faça fez resumo antes de sobre o que escolher os você acha apóstolos? Vocês importante, o que podem me você crê, dizer. para se manter Ele intimamente orou. relacionada com Deus. Então, o que que nos E para que não ensina esfrie só esse esses seu dois relacionamento com versículos? Ainda Deus, o que falta você tem que outros fazer? para a gente aprender, né? Que toda vez que a gente for fazer Então, alguma vamos fechar coisa agora com a última questão. na Depois a gente nossa volta vida, a para gente deve respondê-la, orar tá? para Eu saber vou a deixar aí vontade para de vocês Deus para a pensarem, gente, irem para lá que a na gente não Bíblia, quebre a cara, estudarem, sabe? né? Fazer as anotações e a Então, gente vamos volta para responder continuar os depois. estudos. Ao longo dos anos, homens e mulheres de Deus desenvolveram o hábito de cada dia passar um tempo a sós com Deus. Geralmente é de manhã bem cedo. Complete a afirmação abaixo que eu vou dar para ajudar você a planejar o seu tempo com Deus todos os dias. Comece com pouco tempo todo dia, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, para que você possa continuar facilmente todos os dias. Não é necessário que seja 1 hora, 10 horas, tá? Não é pelo muito falar que a Bíblia diz que nós seremos ouvidos, mas quando a gente busca a Deus em sinceridade do nosso coração, tá bom? Então pode ser 10 minutos, 5 minutos, toda manhã, você dedicar um tempo que ninguém te atrapalhe, só com Deus.
Planeje de modo que essa comunhão diária com Cristo seja regular e cada vez mais significativa e todos os dias da tua vida. Nunca deixa em primeiro lugar esse momento de companhia com Deus. Ponha em primeiro lugar Deus e o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar na tua vida. Depois as outras coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus nos manda colocar Ele em primeiro lugar. Se você não põe Deus todos os dias em primeiro lugar na sua vida, tudo está errado. Tudo vai desandar. Então tá aí, ó. Anota aí no seu caderninho para você aprender a fazer o encontro diário com Deus. Escreva aí. Meu melhor horário para ter o encontro com Deus escreva aí, é de manhã, à tarde ou à noite. Escreve. Eu planejo dar aproximadamente quanto tempo do meu dia para Deus? 10 minutos? 5 minutos? 1 hora? Escreva aí. Meu lugar melhor para ficar a sós com Deus para estudar a Bíblia e orar é meu quarto, na sala, na cozinha. Onde é o melhor local para você ficar a sós com Deus e orar? Para estudar a Bíblia e se dedicar às coisas do Senhor e a crescer em Cristo. Escreve aí, gente. Depois pega o caderninho e analisa. Lembre-se que todo mundo tem que ter um caderninho de anotação e também um caderno grande, pelo menos de bastante matérias, que a gente vai continuar nossos estudos no Ciclo Sola para mulheres. Nós vamos crescer juntas, tá? Depois nós vamos ter mais surpresas, eu vou passar para você. Então, nós terminamos aqui o capítulo 3. Vai faltar agora somente o capítulo 4. Na próxima vez eu vou fazer a revisão dessa última parte do capítulo 3 e a gente vai continuar o capítulo 4 e terminar. E graças a Deus a gente termina hoje o devocional do curso de discipulado, da cultura cristã, livro 2. Viva! Yupi! E a gente vai terminar hoje, vocês vão aprender como testemunhar o nome de Cristo de maneira que não o envergonhe. Viu, gente? Vocês podem usar esse curso à vontade aí com os amigos, com as pessoas. Vocês podem melhorar e também nos ajudar a crescer em Cristo, tá? Depois nós vamos pegar o livro 3, nós vamos aprender o que é conversar com Cristo. Para que serve a nossa igreja? Para que serve a nossa Bíblia? Qual é o significado da palavra de Deus na nossa vida? E quais são os princípios para uma vida de oração? Tá bom? E no quarto livro, nós vamos aprender a crescer em Cristo, ter maturidade cristã, demonstrar Cristo para as pessoas, desenvolver integridade, crescer no discipulado, na obediência e bênçãos. No livro 5, vamos desenvolver melhor a nossa fé, aprender mais quem é Deus e o Espírito Santo, conhecer quem são nossos inimigos e o conflito que a gente enfrenta contra o pecado e quando é que Jesus voltará. E no último, que é o melhor de todos, todos vão aprender a servir a Cristo. Servir a Cristo é servir o nosso próximo, né? Como ajudar outras pessoas a conhecer ordenadamente as coisas de Deus, sem loucura, sem mentira e manipulação. O que é ser discípulo do Senhor? O que é ser serva do Senhor? Qual o poder que tem na nossa oração e a contribuição da Bíblia para as pessoas e para a gente? E como levar o Evangelho a todos os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos irmãos e amigos, principalmente aos nossos irmãzinhas, todas mulheres que estão sentadas nas igrejas. Será que a sua irmã que está sentada da sua direita, à sua esquerda, a menor, a mais nova, a mais velha, sabe tudo o que você está aprendendo aqui? Ensine a ela a ser serva do Senhor e aprender a se autodiscipular e discipular os outros. Um beijão dos 5 solas. Olá, meninas. Vamos continuar o estudo do capítulo 3 para terminar a parte de vida devocional.
como ter uma vida em oração, em busca do Senhor e em convivência e busca de santidade e piedade em Cristo. Vamos começar com a primeira pergunta. Agora nós já ouvimos como o Davi era, como ele se dedicava a Deus, ele fazia os seus devocionais, tá? Um homem segundo o coração de Deus. E agora nós vamos ver o exemplo que Jesus nos deu, que nós devemos ser iguais a Jesus, como nosso Pai. Vamos à primeira pergunta, lá na página 19. Quem já comprou o seu curso de discipulado, vá lá na página 19. Que evidência você vê em Lucas 5, 15 e 16 que Jesus considera que um tempo a sós com Deus é muito importante? Vamos ver o que diz Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha aí, todo momento estava cheio de gente atrás de Jesus, querendo ser curado, querendo receber bênçãos, né? E ele curava, mas o que ele fazia? Ele se retirava para lugares solitários e ia orar, falar com Deus, né? Então, como você acha que Jesus considera o tempo que temos que ter sozinhos com Deus? Importante ou não? A gente vê que ele deixava tudo para trás e ia orar. Então ele considerava muito importante os momentos de oração sozinho, ele e Deus. Na outra pergunta, vamos ver o que Jesus faz antes de chamar os 12 apóstolos. Você já leu, já estudou direitinho, já respondeu? Responda aí, vamos ver se você sabe. O que é que Jesus fez antes de chamar os 12 apóstolos? Lá em Lucas 6, 12 e 13. Acertou ou errou? Vamos conferir? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. O que foi que Jesus fez antes de escolher os apóstolos? Vocês podem me dizer? Ele orou. Então, o que nos ensina só esses 2 versículos? Ainda falta outros para a gente aprender. Que toda vez que a gente for fazer alguma coisa na nossa vida, a gente deve orar para saber a vontade de Deus para a gente, para que a gente não quebre a cara, né? Então, vamos continuar os estudos. Leia Lucas 22, 39 e 44, que descreve o que aconteceu na noite anterior à morte de Jesus. Como Jesus disse aos apóstolos para continuarem perto de Deus. Vamos ler? E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Então, o que Jesus fez antes de morrer, antes de ser crucificado? E o que ele disse aos discípulos? Para orar e vigiar, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Também nos fáceis, né? Próxima pergunta. Quais foram as últimas palavras de Jesus
antes dele morrer, em Lucas 23:46. Vamos ler? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. Então, você sabe a resposta? A resposta, quais foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer? Entregou, clamou a Deus e entregou o seu espírito. Como Deus nos chamou de acordo com 1 Coríntios 1:9? Como foi que Deus nos chamou de acordo com 1 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 9? Como foi que ele nos chamou? Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, irmãs, pelo Deus que é fiel. Ele nos chamou para quê? Para termos comunhão com o seu Filho, para andarmos juntos de Cristo, para andarmos agradando a Deus, nosso Senhor. Foi para isso somente que nós, seres humanos, fomos chamados a esta terra. Continuando de novo, página 19, capítulo 3, curso de discipulado, número 2, a nova vida, tá? Estamos falando do exemplo de Jesus e sua comunhão e oração com Deus. Pergunta, vamos lá para a pergunta 7. Por causa da nossa fé em Cristo, que atitude devemos ter para nos aproximar de Deus? Como é que você se aproxima de Deus? Olha para o céu, ora e pronto, acabou de qualquer forma, de qualquer jeito, tá nem ligando. Vamos ver o que diz Efésios 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Cristo, né? Pelo qual temos com ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Cristo. Então, por causa da nossa fé em Cristo, que atitude devemos ter para nos aproximar de Deus? Ousadia, porque nós temos a Cristo para ter acesso a Deus, porque Ele morreu e por meio de Cristo Deus ouve as nossas orações. Porém, temos que ser sinceros para com Deus, porque não podemos mentir e nem esconder nada do Senhor. Seja verdadeiro, franco e peça ajuda em tudo. Então, com base em tudo que você aprendeu nesse capítulo, o que você acredita ser mais importante para manter um íntimo relacionamento com Deus? Você tem tido relacionamento com Deus ou só domingo que você se relaciona com Deus? Se Deus veio para nos trazer de volta ao relacionamento com Deus, quando antes do pecado Adão e Eva viviam com Deus, passeavam com Deus no jardim. Depois da queda de Adão e da desobediência de Eva, os dois foram afastados da presença de Deus, né? Embora Deus jamais tenha se afastado deles, eles se afastaram de Deus por conta do pecado. Deus não pode conviver com o mal. Vamos para a pergunta 9. Então você vai dizer o que é importante para você manter o relacionamento íntimo com Deus. Me diga aí e me responda. Pergunta 9. Ao longo dos anos, homens e mulheres de Deus desenvolveram o hábito de cada dia passar um tempo a sós com Ele. Geralmente é de manhã bem cedo. Eu já disse isso anteriormente, né? Para você escolher qual é o seu melhor horário, você vai completar. Eu planejo dar aproximadamente quantos minutos para Deus de cada dia que eu acordo. Já escreveu? Meu melhor lugar para ficar sós com Deus, para estudar a Bíblia e orar e você vai colocar isso na sua agenda ou no local onde você lembre, e você vai planejar o seu dia de oração, encontro diário com Deus. Todos os dias, comece aos pouquinho de tempo, e vai fazendo o seu planejamento para ter comunhão diária com Deus de maneira significativa.
E aí a gente termina o capítulo 3. Vamos entrar no capítulo 4 para terminar o curso do livro número 2, tá? Vamos já a gente volta.